Oi, mãe. Legal a participação. É, falar dessa homenagem pro meu pai de 70 anos. 70 anos é muito tempo, é muita história. E infelizmente eu não pude estar presente no dia. E a ilustração do começo, para começar a falar do meu pai, não tem como não falar de um homem trabalhador e guerreiro, cabeleireiro e costureiro. Então essa é a vida do meu pai durante esses 70 anos e que passou isso pra gente. Eu acho que acima de tudo é, dignidade, respeito pelos outros e honestidade no que for fazer. Eu acho que foi é o grande legado do meu pai. É, uma pessoa que sempre trabalhou muito, sempre buscou muito, sempre imigrou muito, não tem como dizer isso, não dizer isso, né? Que o pai é um cara que é meio nômade, ou pelo menos era, agora já, eu acho que quietou e quer ficar ali até morrer, e onde eu também quero ser enterrado quando eu tiver que partir dessa. E tá, o que vamos falar do pai, né? Falar do meu pai. Meu pai é esse cara que sempre trabalhador, sempre lutou e sempre deu uma condição de vida digna para nós. Comemos, bebemos, vestimos e enfim, fizemos tudo o que podia ser feito no possível. História, história, história. História tem várias histórias, né? Vamos dizer assim. Eu me lembro, então, quando a gente mudava muito, era interessante, né? Então vamos lá. Era Dragões da Independência, era meu primeiro endereço, foi onde eu nasci, Rua Dragões da Independência, no Tucuruvi. E aí foi pra era Serinhanhen, nome de rua isso. Serinhanhen, Rua da Esperança foi a última. Aí tinha aquela lá na Vila Gustavo que eu não lembro mais o nome. Deixa eu ver qual mais. Teve alguns endereços. Nós andamos por São Paulo em alguns endereços. Eu acho que tem bem mais, né? Moramos na Rio Doce, que foi na casa da minha tia. Minha tia, que eu adoro ela. Enfim, vários endereços. Acho que deve ter um ou dois mais que eu não estou lembrando. As lembranças desses endereços, eu me lembro bem onde eu tinha os meus amigos e o meu pai sempre chegava e na Rua da Esperança e eu tava com o meu pessoal na porta de casa, eu, Alemão, Portuga, Gerson, e meu pai chegava e sempre brincava com os caras, tirava um sarrinho e os caras também tiravam um sarrinho, chamava o pai de Maluf, que ele tinha um M na testa, que nem a gente tem, né? Eu tenho, meu irmão tem, e o pai tem o M de Maluf, ou seja, de macho, que Maluf, meu pai odiava o Maluf, porque o Maluf era um puta de um corrupto, e enfim, o Maluf ainda é um corrupto, sei lá, mas o pai odiava e o apelido dele que os caras colocavam era o M de Maluf na testa. E as boas lembranças são essas. Eu me lembro que meu pai sempre chegava em casa, a gente adorava esperar ele, porque meu pai sempre chegava também. Eu ilustrei ali cabeleireiro, né? Barbeiro, cabeleireiro, tesoureiro e costureiro. E também gostava de uns carrinhos, né? Que nem eu mostrei. Adorava um rolo de carro, onde meu pai também ganhou um dinheirinho, se manteve, eu acho que sempre segurou a onda, fez uma grana extra comprando e vendendo carro. E a gente adorava esperar o pai chegar e na expectativa que carro que ele ia chegar. Ele chegava com Fusca, bicho. Fusca, meu pai chegou com uns, sei lá, uns 30 Fusca, ou 20, ou 30, ou 40. Mas os que os mais. E a gente ficava torcendo para ele chegar. Então ele chegava, trazia uma balinha, um doce, um chocolate, e era muito legal. Esse docinho, esse mimo, né? Essa bajulação que ele fazia com a gente, todo mundo gostava e o que mais gostava mesmo a gente era de dar uma volta. Então a na Serinhaém também, né? Chegava, levava até os amigos e vamos dar uma volta. A gente adorava dar uma volta de carro, dar um passeio no quarteirão, enfim.
subia, descia, às vezes ele estava cansado, não levava, e às vezes levava. E o que eu mais gostava do passeio era de Kombi. As Kombi, ele deve ter umas 10 Kombi, eu acho, sei lá. Mas as Kombi era o mais legal, porque a posição de pilotagem, cabia uma galera, então era muito legal. Realmente foi muito legal isso aí. E as viagens, né? Como não falar das viagens? As viagens, viajamos, como a gente começou a migrar, a gente foi pro Belém do Pará numa veraneio, cara. Puta que pariu. Então era nós, a mudança e a veraneio. Então pra você ver que a viagem era a veraneio, que é um carro grande, se tornou pequeno e enfim. Mas eu tenho poucas lembranças, mas foi assim gratificante, é uma lembrança que eu tenho e uma lição que o cara tava buscando, entendeu? Ele queria um lugar melhor, ele queria uma situação melhor para ele e para a família dele. E eu me lembro que a gente ia, atravessava uma balsa, chegamos num lugar horroroso, e aí não deu certo, aí voltamos. Nesse meio tempo aí tivemos um acidente, são lembranças que eu tenho também do cuidado que ele teve comigo, de levar para o hospital, de, sabe, de estar ali do lado. E tá, aí voltamos para São Paulo. Voltando para São Paulo, outra lembrança interessante era ele levando a gente para jogar bola também. Não era sempre, mas levava o time. Aí ele ficava dando uma volta, acho que meu pai, eu já tá com uns 18, meu pai com uns 40, sei lá. E ele ficava fazendo um Cooperzinho em volta do campo e a gente aquecendo para jogar. Então esse tipo de lembrança só remete muito carinho, muito respeito e lembranças, né? A gente a gente não tem como falar dessas coisas sem lembrar que tudo valeu a pena. Eu acho que a gente viemos para Rondônia, adoro Vilhena, adoro essa cidade. Eu acho que a gente tinha mesmo que vir para Rondônia. Ah, esqueci de falar, se não viesse, né? Ele me colocou na aula de, de cabeleireiro, cara. O cara profissional, queria que a gente chuleava a calça, que a gente fizesse alfaiate, a gente não queria. O meu irmão não passava nem perto, mas eu era mais novo e eu fui pra aula de cabeleireiro e vou falar pra você, se eu tivesse pegado o negócio, pegado o gosto, puta merda, eu era o cara hoje, mas enfim, isso é águas passadas, eu agradeço essa oportunidade que ele me deu, mas eu acho que eu era muito novo, eu não via com outro jeito e não quis, tinha uns preconceitos com essas coisas. E ficou legal, a gente poderia ter seguido, eu acho que estaríamos em São Paulo até hoje, mas viemos para Rondônia, também tivemos oportunidades, sempre fomos bem criados, bem educados. Um beijo mãe, um beijo pai, eu te amo mãe. Parabéns, né, atrasado pelos 70 anos. E eu acho que a gente ainda tem alguma história ainda para viver pela frente aí. Vamos torcer que tudo dê certo. Um beijo, eu te amo. Tchau, tchau. Valeu.